Olá galera, seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje a live está imperdível, você não pode perder. Já deixa seu like, compartilha, copia o link aí, cola nos grupos da igreja, compartilha com o pessoal. Nós queremos bater a nossa próxima meta aí, ok? Comenta, tem o chat, tem os comentários, coloca aí temas, sugestões. Nós vamos estar gravando para edificar sua vida, para abençoar você. São muitos testemunhos. Glória a Deus por isso, pela sua vida. E hoje nós temos uma conversa com o Marquinhos. Cara, fantástico, uma história de vida, um exemplo para mim. Você não pode perder, a live hoje está fantástica. Mas antes disso, tem dois avisos. O primeiro, tem o nosso aplicativo, acesse na Google Play, Unimovement, e você vai lá, acessa o aplicativo, você pode fazer suas doações, pode nos acompanhar e tudo mais. É uma benção. E o nosso site, unimovement.com.br. E tem também as nossas redes sociais, que você pode acompanhar daqui a pouquinho aí na tela. Bom demais, gente. Vocês não podem perder, tá fantástico. Ok? E para começar essa live, um vídeo espetacular da Gabriele Lourenço. Você não pode perder. Acompanha aí. Olá a todos, paz do Senhor. Quero deixar uma breve palavra aqui. Peço perdão aos irmãos por estar aparecendo um pouquinho desta forma. Eu estava gravando o vídeo e já aproveitei o embalo para falar aquilo a qual o Senhor tem falado em meu coração. Vai ter uns barulhos assim, gente, porque eu moro bem na beira da rua, mas não se preocupem não. Quero convidar a abrir comigo a palavra em João 11, no capítulo 11, versículo 43, que se diz assim: E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Essa palavra ela tem falado demais no meu coração. E eu quero dizer para você hoje que, em mesmo a todas as circunstâncias que você esteja vivendo, talvez eu não te conheça, talvez você não me conheça, eu não sei nada da sua vida, eu não sei o que tem se passado. A única certeza que eu tenho é que Jesus está voltando, nada mais sei. Então a única coisa que eu posso lhe dizer hoje é que, da mesma forma que Deus permitiu que Lázaro saísse para fora com alto e sublime voz ali, o Senhor permite que você volte a sonhar. O Senhor permite que você volte a caminhar na presença dele como você caminhava antes. Ei, Lázaro, sai para fora. Vem caminhar comigo como caminhava antes. Vem orar comigo como orava antes. Vem jejuar como jejuava antes. Sou teu pai que te chama para fora. Ali tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Cheirava mal. Já não tinha esperança para aquelas pessoas ali. Tá louco, ele não vai. Sim, ele vai. Naquele grande dia ele vai ressuscitar de novo, mas Deus falou: não, é agora. O que eu tenho para fazer é agora, não é amanhã, não é no grande dia. O grande dia vai ser tarde demais. O que eu tenho para fazer é hoje, é agora. Então aceite o chamado do Senhor na sua vida e venha viver o agora. Venha sair para fora como Lázaro saiu e foi testemunho para aquelas pessoas que o viram ali. Porque já fazia 4 dias que ele estava morto. Mas nós servimos um Deus que ressuscita sonhos, que vai lá no profundo, aonde homem nenhum alcança, o Senhor alcança. O meu coração, o seu coração é terra que só Deus pisa. E Ele já entrou em nossos corações, e Ele tem trabalhado, Ele quer trabalhar mais. Saia para fora, abra o teu coração e deixa Deus fazer, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer no meio de nós. Não vou falar mais porque eu me empolgo. Que a graça do Senhor esteja com vocês e a proteção dele também. Um grande beijo. Muito bênção, glória a Deus, forte. E agora acompanhe aí um vídeo da Luana Silva. Você não pode perder ministração forte, poderosa aí para sua vida. Acompanhe aí. Boa tarde, irmãos, a paz seja convosco, amém? Queria estar deixando uma pequena palavra para o coração dos irmãos,
que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. A palavra de Deus vai dizer assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram. Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi contando isso. Amém. Vamos ler até aqui. Os irmãos que, se forem analisar mais para frente, vai ver que Betseba ela teve neném e a criança morreu por conta do pecado de Davi. Mas aqui o foco não é esse. O foco é Davi foi criado. O Davi era ungido para ser rei. E os reis, na época, eles iam para a guerra. Eles participavam da guerra. E você pode perceber aqui que Davi mandou Joabe, mandou os seus oficiais, o exército para lutar, mas Davi ficou em casa. Davi não foi para a guerra. E onde que Deus quer falar nesta passagem, nesta tarde? Davi estava no lugar errado e na hora errada. Quando eu e você estamos no lugar errado e na hora errada, quando nós estamos em casa, quando nós ficamos na nossa zona de conforto, é isso que acontece. Davi estava na sua zona de conforto. Davi naquele dia não se levantou para lutar. Davi era para ter ido lutar, era para ter ido fazer o que ele tinha que fazer, mas ele ficou em casa, ele estava confortável. Zona de conforto para Davi naquele dia trouxe o quê? Trouxe pecado, porque através dos olhos dele, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Uma mulher, né, vamos falar numa linguagem nua. A mulher casada, era a mulher de um dos seus oficiais. E daí Davi mandou chamar a mulher, mas onde que eu quero chegar nisso? Onde que Deus quer falar conosco nesta tarde? Quando nós estamos na nossa zona de conforto, vem pecado. Porque nós não estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, vem morte. Porque nós não estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Davi, naquele dia, ele poderia ter ido para a luta e ele não teria caído no pecado. Davi, ele não teria caído no pecado. A janela da alma dele não teria feito ele enxergar aquele pecado. Porque através daquele pecado, Davi teve muitas consequências. Mas as consequências vieram porque Davi estava no lugar errado e na hora errada. Era para ele estar na luta naquele momento, na batalha, na frente da guerra. E muitas das vezes acontecem coisas comigo e com você porque nós estamos muito confortáveis. Nós estamos no lugar errado e na hora errada. Quando é pra gente estar lutando, a gente desiste. Quando é pra gente estar na frente da batalha, a gente está no nosso conforto. Zona de conforto traz derrota. Zona de conforto traz luta. Zona de conforto não traz vitória. E no reino de Deus, nós temos que vencer as nossas batalhas. Talvez a sua batalha hoje não seja ir para uma guerra, literalmente, com armas e tudo mais. Talvez a sua batalha hoje seja um pequeno esfriamento espiritual. Talvez a sua batalha hoje seja um pouquinho de falta de fé. Talvez a batalha que você tinha que lutar hoje seja a batalha contra você mesmo. Contra a sua mente, contra os seus desejos, contra a sua carne. E você não está lutando. Você está falando, amanhã eu luto. E talvez através desse conforto, dessa falta de lutar, de enfrentar, né? Talvez através disso você pode estar acarretando problemas seríssimos para a sua vida pessoal, espiritual, ministerial. Davi poderia ter evitado tudo aquilo. Se Davi tivesse ido para a batalha, você talvez pode evitar muitas coisas se você se levantar da onde você está agora e lutar. Se o seu problema, se a sua batalha é um esfriamento espiritual,
Levante, dobre os seus joelhos e ora, vai para a guerra. Seu lugar não é deitado na sua cama chorando, o leite derramado. Seu lugar não é na sua cama chorando, se cortando. O seu lugar é na batalha. E onde que é a batalha? A batalha é no joelho, a batalha é na guerra. É lendo a Bíblia, é jejum, é oração. Talvez hoje você está passando por um problema que você poderia ter evitado indo para a batalha. Deus está com os ouvidos inclinados. Ele tá preparado. A nossa arma a gente tem. A nossa arma está aqui. A nossa arma está aqui, está no nosso joelho. Deus deu essa arma pra gente. E a gente muitas das vezes não está usando. Não tem ido para a batalha. A gente tem colocado medo. A gente tem ficado confortável. Tá bom aqui onde eu tô. Se eu orar, os problemas pioram. Se eu orar, a luta piora. Eu não aguento mais. Eu não vou mais orar porque não vem mais vitória. Mas será que você está lutando? Será que você tem buscado? Será que você não está no seu lugar errado? Será que você está fazendo o que tem que fazer? Deus chamou você para a batalha. Deus chamou você para adorar. Deus chamou você para louvar a Deus, a Ele. Deus chamou você talvez para poder estar pregando a palavra, para estar levando as boas novas. Deus chamou você para alcançar. Deus me chamou para alcançar a estatura de varão perfeito. E o que nós estamos fazendo é ficando dentro das nossas casas, dentro do nosso cubo, da nossa caixinha de vidro, confortáveis. E não é isso que Deus quer da gente. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você levante e saia da sua zona de conforto. Porque essa zona de conforto, ela vai te trazer problemas. Zona de conforto vai te trazer pecado. Zona de conforto vai te trazer morte. Zona de conforto vai te trazer tudo aquilo que você não quer e vai te levar para o fundo. Um abismo puxa outro abismo, que puxa outro, que puxa outro. E quando você vê, você já não vai mais conseguir sair. Davi pecou, e se você for ler mais à frente, Davi pecou, ela engravidou, o filho nasceu, o filho morreu, por causa do pecado, por causa da zona de conforto, porque ele estava no lugar errado e na hora errada, porque ele não estava fazendo aquilo ao qual ele foi chamado para fazer. Talvez esse seja o meu e esse seja o seu problema. A gente pode estar no lugar errado fazendo o que a gente não foi chamado para fazer. Então, preste atenção no seu chamado. Deus, Ele quer acender essa chama dentro de você. Ele não quer que você fique parado. Ele quer acender essa chama, o seu chamado. Pergunte a Deus se você ainda não sabe qual é o seu chamado. Peça a Ele para te revelar. Peça a Ele para te mostrar. E cumpra esse chamado. Não fique parado. Não fique na sua zona de conforto. Como diz meu pastor, mudanças acontecem sobre forte impacto emocional. Talvez esse vídeo possa ter sido um impacto, mas o impacto, o confronto gera cura. Talvez isso é o que você precisava para hoje. Eu espero que Deus ele tenha falado profundamente no seu coração, assim como Ele falou no meu. E em nome de Jesus, que você seja abençoado. Fique na paz. Beijo. Bom, retornamos aqui e agora o momento mais esperado da live com o Marquinhos, uma conversa extraordinária, você não pode perder, é agora aí. Acompanha Marquinhos com vocês direto de Vitória, Espírito Santo, uma conversa com Marquinhos. Acompanha aí. Olá galera, mais uma vez aqui com um bate-papo muito edificante, uma pessoa que eu honro, que eu tenho um respeito enorme, que assim tem edificado muito a minha vida através da adoração, da vida dele. Marcos Vinícius está aqui com a gente hoje. Marquinhos, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. No último vídeo, né, nós tivemos um pequeno probleminha aí, não deu para soltar o vídeo, mas nós estamos aqui mais uma vez para trazer esse momento de partilha, de edificação, de comunhão entre os irmãos. É um prazer muito grande em nome de todo o movimento, em nome dos nossos pastores locais. É uma honra ter você aqui com a gente nesse bate-papo, nesse tempo de produtividade. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho, né, do início da sua conversão, se você já nasceu em lar evangélico, como é que foi a história, porque a gente sabe que quando a gente se converte, muitas das vezes nós já nascemos em berço cristão, a gente
talvez em um momento já está frequentando a igreja, né? E só que existe um divisor de águas, né? Que é de fato o nosso encontro com Cristo. O que você pode dizer? Quando que foi esse tempo onde você pôde dizer que ali você deu um início a uma vida com Jesus? Então, primeiramente, mano, eu quero agradecer vocês, sabe, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando. Da mesma forma como Paulo fala aos irmãos de Romanos, sabe, ele queria ir para poder conversar com os irmãos, poder abençoar eles e da mesma forma ser abençoado. E eu me sinto abençoado pela vida de vocês, cara, sério mesmo. Mas, visto isso que você perguntou, mano, eu nasci em um lar cristão, desde novo, e o processo da minha conversão foi um pouco interessante, eu digo que é engraçado. Porque, tipo assim, eu nunca tive ninguém para chegar até mim e fazer o apelo. Mas a partir do momento que eu comecei na minha adolescência a ter muito contato com a palavra, eu senti a necessidade de fazer uma confissão de fé. E aí foi dentro do meu quarto mesmo, estudando a palavra, lendo a palavra, eu senti essa convicção, eu fiz a minha confissão de fé dentro do meu quarto. E cara, eu senti a convicção de que naquele momento eu estava de fato sendo salvo, entende? E tendo contato real com Cristo Jesus. Então, tipo, tem esse divisor de águas. Eu nasci na igreja, tive sempre na igreja, meus pais são pastores, porém eu de fato me converti. Eu falo que eu me converti aos 12 anos, quando eu tive essa experiência, cara, de dentro do meu quarto, aceitar Jesus de fato e receber Jesus, na verdade, de fato, e fazer essa confissão de fé. É muito profundo, né? Porque normalmente a gente tem aquele apelo, a gente vai lá na frente e a partir daquele momento a gente de fato entrega a nossa vida para Jesus, a gente morre para nós mesmos e ali a gente assume a vida de Cristo para nós. E nesse processo eu tenho certeza que você foi descobrindo seu chamado, seus dons, seus ministérios. E nesse período onde você estava se conhecendo ali em Cristo, se achando em Cristo, como é que foi essa experiência das buscas de respostas, né, com certeza, ali do seu propósito, do seu chamado? Mano, então, cara, isso foi um pouco engraçado também, eu falo, porque, tipo, quando mais novo, eu sempre olhava pra minha tia e falava assim, tia, eu não quero saber de pregar ou algo do tipo, eu quero saber de cantar e tal, e enfim, é isso que eu quero fazer. Porém, mano, o primeiro contato que eu tive, assim, ministerial foi com a exposição da palavra, e, tipo, assim, foi natural acontecendo, tipo, não pedi uma agenda, não pedi nada disso, tanto para ministrar adoração quanto para ministrar a palavra, e simplesmente através dessa busca, mano, de jejuns que eu senti a necessidade de fazer, porque acontece uma coisa, mano, só abrindo parênteses, quando a gente entende o propósito eterno, entende a nossa vocação em Deus, a primeira reação nossa é, cara, eu não tô preparado. E aí a gente sente um senso de urgência, e através desse senso de urgência a gente busca a Deus para cumprir justamente aquilo que Ele quer. E foi muito assim, eu entendi isso, e aí eu fiquei desesperado, eu fui até minha mãe chorando e tal, falando, filho, não tem o que fazer por você não, só entra dentro do quarto, jejua, ora, lê a Bíblia, cara, deixa eu desenvolver isso. Então foi muito assim, cara. Não tem, eu falo que não tem nada muito surpreendente no fato de algo explosivo, mas foi muito simples. Foi de fato seguindo disciplinas espirituais, seguindo a Bíblia, entendendo aquilo que Deus tem que fazer. E aí eu fui me descobrindo, sabe, ministerialmente, na palavra e tanto na adoração, sabe? Nossa, e foi muito profundo, né? E tocar nesse âmbito de adoração, existe uma ministração sua, um espontâneo, que por uma coincidência, que eu não vou chamar de coincidência, o YouTube estava ali, né, nos referindo, e uma outra amiga minha de São Paulo, aí perto de Campinas, você mora, se eu não me engano, aí em Vitória, né, Espírito Santo. E teve uma menina aqui de Campinas, lá de São Paulo, que ela me mandou esse mesmo espontâneo na época que eu já estava ouvindo. E assim, o espontâneo é incrível, né? Teve bastante visualizações, eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas, muitos testemunhos. Mas me conta como é que surgiu aquele espontâneo, como é que foi aquele dia de ministração, porque foi realmente muito incrível e aquilo me inspirou na minha vida de adoração, na minha vida no secreto, né? Regeu muito daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Como é que foi essa experiência desse espontâneo e tal? Cara, naquele espontâneo, tem canções, né, aqui, e tipo, normalmente aqui nós fazemos muitas vigílias e temos sala de orações aqui.
Então, tipo assim, é normal nosso, quando tá reunidos líderes de Vitória, gente que são muito unidos aqui, a gente se junta e flui espontâneo, flui em várias coisas. E naquele espontâneo tinha duas canções, tinha dois pontos de espontâneos dos meus amigos, que é o começo da canção, então vem entrar onde sempre foi seu lugar, aquela parte específica de um amigo meu, e a outra é de um outro amigo também, que é Eu Quero Mergulhar em Tua Presença. E, tipo assim, a gente foi para aquele dia de gravação e o objetivo não era gravar, cara, não era para lançar aquilo. Era que, tipo assim, antes da gravação dos clipes, dos EP, eles chegaram e falaram para mim assim, Marquinhos, sobe e faz um espontâneo aí, fluindo espontâneo, para a gente preparar o ambiente para adoração, de fato, para gravação. Porque a gente acredita que o Vitória Sounds não é só pessoas gravando músicas e gravando clipes, mas sim mostrar, Claro. sabe, para a nação, para o Brasil, o que Deus tem feito nas nossas vidas através da adoração. Então, todas aquelas canções, a do Bruno Alves, a da Raquel, a do Adlin, a dos nossos amigos, assim, são canções de fato, de quarto, mano, de secreto, de a gente estar junto e fluir. E aí, irmão, uma parte da canção ali, no espontâneo que eu fiz, que é A Tia Eu Quero Isso, Agora Contemplar, Mostra Muita Face, surgiu com eu e minha irmã aqui em casa, a gente tocando, né? E naquela semana, no período daquela semana, eu tava com muita fome de Deus, sabe? E buscando muito a Deus, e tipo, surgiu. Eu chamei minha irmã, a gente começou a tocar e surgiu, tanto eu quanto ela cantando essa canção de fato. Tipo, a gente insistia, e no clamor a gente insistia ainda, falava, Deus, a gente insiste ainda que a gente morra, cara. Então, tipo, a canção surgiu basicamente assim, cara, numa semana onde a gente estava vivendo uma experiência muito forte, um Deus de fome de Deus, e aí a gente sentou simplesmente em família, assim, eu e minha irmã, e começamos a tocar para Deus, surgiu aquele espontâneo. E de fato, não é só uma letra, mano, ou uma canção, mas aquilo se tornou nosso estilo de vida, cara. De tipo assim, cara, a gente ou é tudo ou é nada, ou é ver a glória de Deus, ou é ver a glória de Deus, cara. Entende? Então, tipo, surgiu basicamente nesse contexto aquela canção. Entendi. E é muito fantástico, né? Porque, inclusive, se a gente olha alguns comentários ali do espontâneo, a gente vê as pessoas realmente impactadas de uma letra que não é um sofisma, não é uma falsa verdade, não é ali uma coisa que é enganosa, um poema, uma poesia, mas é um estilo de vida, como você disse, é algo de fato, é aquilo que você transpirando algo. Eu acredito que quando assim, pela misericórdia de Deus, a gente compõe algumas coisas, a gente sabe que o nível que a gente trabalha na área de composições, a gente entende sim como inspirações, né, que são aquelas músicas, canções que o Espírito nos dá, né, em certo momento ali, e existe também as transpirações, né, e eu acredito que essa parte seria uma transpiração de vocês, no caso, aquilo que estava dentro, vindo para fora, né? E é muito incrível. E eu queria que você comentasse, né, um pouquinho da frase, aquela sublime frase que você diz que você insistiria até que você morresse, mesmo que você morresse, né? Porque a gente sabe que lá no livro de Êxodo, quando Moisés está subindo ali o monte e tal, e ele pede para ver a face de Deus, e ali Deus fala que não, porque senão de fato ele morreria, mas que ele iria passar a glória ali por trás, né? E aí a gente pode viajar em cima dessa passagem, mas qual foi o maior motivador? O que isso representa para você, essa insistência até que possa se ocasionar numa morte? Cara, um dia conversando com um pastor aqui de Vitória, pastor Gui Sartori, da Igreja Juntos por Ti, a gente conversando, ele falou bem assim, Marquinhos, tanto você quanto outros ministros e tal, Deus sempre dá algo peculiar, cara, para cada um de nós. Tipo, vocês aí da Unimovement, a gente aqui do Reset e tal, diversas outras igrejas, cada uma delas tem algo peculiar, sabe? A Bethel Church, a Hillsong, enfim, a F-Hop, todas essas igrejas têm algo peculiar. Ele falou, o Moisés, ele tinha algo peculiar, uma temática na vida dele, Davi tinha uma temática na vida dele, Jesus tinha uma temática na vida dele peculiar. Ele falou, cara, você precisa achar a sua, porque de fato essa é a causa que você vai encontrar para que você esteja disposto a morrer por ela. E aí, tipo assim, nessa busca, mano, eu fui muito ministrado com Jeremias 19:13, Mateus 22, que fala sobre uma entrega a Deus de todo o coração. Sim.
E, tipo, esse se tornou o meu lema, a minha temática de vida, tipo, se entregar a Deus de todo o coração. E aí, quando a gente se depara com textos igual você citou, Dias do 33, com Moisés ali, a gente não consegue cantar outra coisa. E aí, então, quando eu tava no espontâneo, era isso, cara. Era o que já tava gritando dentro de mim há muito tempo, mano. E, tipo assim, Deus, a gente vai clamar aqui, a gente vai gritar aqui como igreja, tanto individualmente, até que a gente veja a tua glória. A gente vai insistir, Deus, mesmo que a gente morra. Então, tipo assim, é o desejo extravagante do nosso espírito de ver a face de Deus, sabe? Basicamente, Apocalipse, no seu último capítulo, que fala assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, cara. E eles clamam, vem, ora vem, Senhor Jesus. Então, só isso que eles estão clamando. Deus, Cristo, a gente precisa que o Senhor venha. Ou o Senhor vem, ou o Senhor vem, sabe? E a gente vai insistir, cara, depositando tudo que a gente tem. O que a gente tem? A nossa vida, cara. Então, ainda que eu dê a minha vida, cara, ainda que eu morra, eu vou morrer com o meu objetivo final, de eu preciso ver a glória de Deus, sabe? É basicamente isso, cara. E realmente é muito fantástico, né? E falando um pouco, como você comentou, que em Vitória vocês têm as salas de orações, né? E esses momentos de adoração espontânea e tal. A F-Hop, né? Não sei se você conhece, eles também trabalham nessa linha de salas de orações, né? De cantar textos bíblicos, de cantar espontâneos e a sala, os turnos de oração, eu acompanho alguns, né? O pessoal lá, até que lançaram tempo atrás a música Que Ruge o Leão, que também foi um marco aí na adoração, né? E o IGRA também tem a torre de oração 24 horas, não sei se você conhece. E o que você pode dizer, se isso é um mover de Deus nessa área de intimidade, de adorações espontâneas, cantar textos, porque por muito tempo uma parte do neopentecostalismo trouxe uma música muito antropocêntrica, sabe? O homem no centro da canção. E essa retomada de Cristo, cristocêntrica, de Cristo no centro, tá vindo muito agora, sabe? Teve também no avivamento da época de 2000, na época do Hillsong, Diante do Trono, que teve a nova reforma apostólica com René Terranova, e isso foi se perdendo de 2000 para cá, e hoje está se retomando isso. O que você acha, né, a respeito desse novo movimento, disso que tá surgindo nesse tempo? Mano, é o que a gente sempre aprendeu com os pastores daqui. Eles sempre viraram pra gente e falaram bem assim, galera, vocês não estão inventando a roda. E aí, tipo assim, mas por mais seja novo pra gente, é algo que já vai tendo há muito tempo. E, tipo assim, aqui no Espírito Santo é algo que não engatou ainda, como a F-Hop, como em outros lugares isso acontece, tipo, 24 horas. Mas a gente está com essa cultura. Dos pioneiros aqui foi a base do pastor Victor Vieira e tal. Hoje tem na Juntos Porte também, às quintas-feiras, sala de oração, entre outras igrejas aqui. Mas, mano, o que eu acho, cara, é que por estar chegando e a gente está se aproximando cada dia mais dos tempos do fim, o nosso coração, daqueles que foram eleitos por Deus, torna-se ainda mais bíblico e cristocêntrico. Então tá tudo convergindo, como Efésios diz, que Paulo ensina pra gente, em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, cara, porque a gente vê movimentos de oração global, começando a ficar globalizados, cara, no mundo todo surgindo. A galera que tá disposta a queimar dentro da sala de oração, a entrar para dentro da sala de oração, a ficar ali, a ler a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, a adorar a Deus, sabe? Então, a visão que eu tenho para tudo isso, primeiro, que é muito genuíno, que é de fato a gente se aproximando dos tempos, né, que Cristo fala que viria, e a Bíblia mais uma vez se cumprindo, sabe? Tipo, convergindo tudo em Cristo Jesus. E mais lindo ainda, cara, é ver o coração dos jovens queimando por uma adoração unicamente de devoção a Deus, de intimidade com Deus e de olhar para Deus de fascinação, mano. Tipo, cara, eu não sei, eu desconheço algo tão lindo, mano, quanto olhar jovens fascinados, velho, pela presença de Deus dentro da sala. A gente não se apegar a métodos tradicionais de tipo de cantar um louvor famoso ou conhecido, mas simplesmente abrir a palavra, mano, e começar a cantar a palavra no melhor modelo de arpitaça, mano, cara. Tipo, é fascinante isso, mano. É fascinante. Não, é extraordinário, realmente.
porque a Bíblia diz, né, lá em Efésios, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas encher do Espírito, né? E em várias cartas Paulo vai falar cantando entre vós cânticos espirituais, salmos, hinos. E se você pegar o strong da palavra, e que eu tive muito tempo estudando, eu achei muito fantástico que uma das palavras traduzidas é de tanger. Paulo estava falando ali também que os músicos também, uma forma de se encher do Espírito é tocando. E a gente sabe que nós músicos, adoradores, quando nós entramos no nosso quarto com o nosso teclado, com o nosso violão, e ali são os momentos mais íntimos que nós vamos ter em adoração ali no secreto. E eu tenho certeza que você já teve muita experiência, assim como nós temos experiências no secreto ali de adoração, talvez de palavra, ou enfim, né, experiências. E qual foi assim a experiência que você teve no seu secreto, no seu quarto, que você assim lembra como algo assim de referência àquilo que você tem vivido Aham. no seu secreto, uma experiência marco que você teve assim? Irmão, a gente, tipo, eu aprendi, né, tipo, a desenvolver vida de devoção, disciplina espiritual e tal. E aí sempre no devocional, eu tiro um tempo para meditar. Então, tipo, a gente medita sobre a palavra, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. E aí tem um momento que você para, fica em silêncio e escuta a voz de Deus. Cara, o momento mais marcante na minha vida, assim, no secreto, foi, tipo, depois de já ter tido adoração, já ter tido leitura, já ter feito devocional escrito, tava tudo certo. Sentei, mano, e fui meditar e ouvir aquilo que Deus tinha. Cara, foi a experiência mais louca que eu já tive, porque naquele momento eu não falei exatamente nada, mas eu senti de fato, irmão, de fato, o Espírito Santo, tipo, presencialmente, assim, sabe? Tipo, como se tivesse uma pessoa do seu lado. E nesse momento, nessa experiência, o que eu senti foi algumas convicções, entre elas, convicção de chamado, dentre elas, convicção de que era escolhido, sabe? Dentre elas, convicções de algumas coisas que eu queria fazer. E, cara, nesse dia eu caí em pranto como nunca antes, sabe? Meu quarto, ele tava todo escuro no momento e tal, só tava ninguém falando nada e eu só ouvindo a voz de Deus, mano. Tipo, de fato, fui tocado ali muito forte pela presença de Deus. Foi a experiência, assim, mais louca que eu já tive e simples, mano. Porque eu simplesmente parei e falei, Deus, agora é o seu momento de falar, sabe? Eu já li, já fiz normalmente o que a gente faz em devocional. E agora é o momento de meditar, ou seja, eu ouvi sua voz. E, cara, de fato, eu ouvi a voz de Deus naquele dia. E marcou minha vida pra sempre, mano. A partir daquele Imagino. momento, assim, foi surreal. Tipo, você é uma coisa, um profeta ser usado pra você pra falar sobre qual é a sua vocação. Outra coisa é o próprio Deus falar com você o que ele quer que você faça. E, tipo, eu tive essa experiência e foi muito louco. Nossa, eu imagino. E é bom tocar nesse aspecto, porque eu já discipulei alguns jovens, e quando chega nessa questão de chamado, eles travam, sabe? Não sabem Aham. aquilo, o seu chamado, o seu propósito, e às vezes eles pensam que é algo mirabolante. Sim, Deus tem suas formas explosivas de fazer suas formas mirabolantes. Pode vir um profeta e ali denunciar algum ministério e alguma coisa ali, mas quando o Espírito traz essa convicção no nosso espírito, que é algo totalmente simples, porque Cristo era simples, o Evangelho ele é simples, e isso causa uma confusão. Poxa, certo líder X, Y faz todo aquele entre aspas aqui, aquele circo, e Cristo era todo simples, né, na sua forma de conduzir, no seu ministério, era totalmente simples. E eu queria saber assim a sua visão, o que você pensa a respeito de chamado, cara, porque a gente está numa juventude que não sabe ouvir um não, uma juventude mimada, né, Nutella, que realmente não entende esses processos que os nossos pais entenderam, de exercícios espirituais, de leitura da palavra, de jejum, oração. Não sei se vocês têm também esse costume de orar em línguas estrangeiras como edificação pessoal. E isso tudo são exercícios espirituais que nos desenvolvem nessa descoberta de chamado. E o que você pode dizer para jovens assim, pessoas, não só jovens, que nos assistem, que ainda não entendeu o seu chamado em Cristo? Cara, primeiro a gente vem fazendo distinção, sabe? O chamado que Cristo tem para nós, a gente descobre ele como?
lendo a Bíblia e aplicando o princípio que a gente aprende de princípio da primeira menção. O que é isso? A gente olha para a primeira vez que aquela palavra aparece na Bíblia e entende o contexto do que ela significa. E a primeira vez que a palavra chamada aparece na Bíblia é em Gênesis. Gênesis capítulo 3, que a palavra diz: e chamou Deus Adão e disse: aonde tu estás? Então, o chamado, de fato, o primeiro chamado de Deus, a nossa vida, é reposicionando a gente no onde. Ou seja, no lugar que Adão tinha perdido, que é o lugar de intimidade. Então, a galera hoje interpreta chamado como vocação. Vocação é tipo ministério de ensino, ministério profético, ministério apostólico, ministério, enfim, entre os dons ministeriais. Chamado trata-se de a gente responder a pergunta que Deus fez pra gente desde o Éden. Aonde você tá? Então, tipo, quando eu respondo, Deus, eu tô afastado, eu tô longe, mas meu desejo é estar perto. Eu respondo esse chamado, indo para perto de Deus e vivendo e desfrutando de uma vida de intimidade com Ele. Então, por que é importante isso? Porque quando eu descubro de fato o que é chamado, ou seja, é viver uma vida de intimidade, voltar, me reposicionar no onde Deus falou que eu tenho que estar, eu entendo qual é a minha vocação. E a minha vocação, que é, de fato, o dom ministerial no qual Deus me deu para exercer e aperfeiçoar os santos na igreja, eu só consigo descobrir estando em Cristo. E é todo um link. Primeiro, eu respondo ao chamado de Deus, que é estar perto dele, viver uma vida de intimidade. Segundo, eu entendo esse chamado, sabe? Eu entendo essa vocação. Qual dom ministerial Deus me deu? Se é um dom de ensino, para ser mestre, se é apostólico, profético, se é, enfim, serviço, se é de governo, enfim. Eu descobri esse dom ministerial, depois que fui chamado de intimidade com ele, descobri essa vocação ministerial, e agora que eu descobri essa vocação ministerial, só tem uma forma de cumprir essa vocação. Como, galera? João capítulo 15, que fala bem assim: sem mim, vocês nada podem fazer, cara. Então vocês precisam permanecer em mim. E o que é de fato permanecer em Cristo? Davi, cara, já tinha entendido essa sacada há anos. E ele vai em Salmo 119, ele fala bem assim: Deus, como é que eu faço para purificar o meu caminho? Ou seja, me manter limpo, me manter íntegro. Aí ele fala bem assim: é prestando atenção na sua palavra. Por isso, Deus, eu guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí Davi continua falando: ensina-me os seus preceitos, Deus. Eu declarei a sua palavra. Eu regozijarei, Senhor, os seus ensinos. Eu meditarei na sua palavra, Pai. E eu me deleitarei. Ou seja, eu vou ouvir a sua voz, aquilo que o Senhor tem para falar a respeito da minha palavra. Aqui Davi estava colocando princípios espirituais, como de orar, né, como de aprender a palavra, ou seja, ensino, entender a Bíblia, a leitura da Bíblia. Davi estava colocando sobre a meditação, não só ler a Bíblia, mas olhar para a Bíblia com um olhar cristocêntrico e ver aquilo que Deus está falando, meditando na palavra de Deus. Deleite, que é de fato ouvir a voz de Deus. Regozijar, que é de fato desejar a Deus. Do tipo, os nossos jovens, para que eles entendam qual a vocação, eles precisam cumprir o chamado, que é voltar para dentro do secreto, voltar para a vida de intimidade com Deus. Entendeu a vocação, que é o dom ministerial que Deus te deu? Só tem uma forma de se cumprir, cara: permanecendo nele. Porque sem ele a gente não tem como fazer nada. E como eu permaneço nele? Através de disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, meditação, enfim, que são passos práticos, cara. É basicamente isso. Fantástico, é isso aí. E a galera já se ligou e isso é muito bom. Fica a dica aí, Marcos Vinícius. E para a gente estar finalizando aqui o nosso bate-papo, nós estamos vivendo, não pode ser ignorado, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo em todo o mundo. É uma situação bem complicada. Eu não posso nem falar o nome, senão tira a monetização do canal. Tô brincando, nem tem. Mas, enfim, o coronavírus, né, que abalou a estrutura econômica de vários países, social, na área de saúde. Recentemente, né, você voltando ao estado aqui de Minas Gerais, o seu governador criou um canal, não sei, e está tendo aulas, né, para o ensino fundamental e médio pela internet, enfim. Qual é a sua leitura que você faz nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão conturbado, né,
daquilo que você pensa, daquilo que você acha. Porque tem irmãos nossos, pastores, líderes, que têm comentado que isso é juízo de Deus, usam até alguns textos. Alguns pastores nossos vão dizer que isso são Mateus 24, princípio das dores, finais dos tempos. Vão Nossa. dizer que ali são procederes escatológicos, né? Alguns vão dizer que isso é o homem que causou, o homem com a sua maldade, sua malícia, seu coração enganoso. Outros vão dizer que simplesmente, uns nem vão dizer nada, preferem ignorar, mas a Bíblia sempre diz que nós temos que discernir os tempos, entender o que está acontecendo. E qual que Sim. é o seu posicionamento do que você pensa, do que você tem feito leitura neste tempo? Mano, enfim, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir nessa live, né, entrar em fatores escatológicos, sabe? Mas eu quero jogar algumas questões para a gente poder pensar. Muitos líderes estão falando sobre juízo, sobre princípio de dores e tal, Mateus 24. Porém, sempre de uma visão mais pentecostalista e tal, o arrebatamento, a vinda do Senhor sempre foi gerado através de medo. Por exemplo, quando você olha para os caras falando de arrebatamento, eles olham para o avião e por que quem tem que subir é sempre um piloto e a imagem é do avião caindo sobre a terra, quebrando tudo, destruindo tudo, ou o cara tá num carro e tem 5 pessoas no carro, sempre o cara que tá no volante desaparece. Então essa ideia sempre de arrebatamento, de uma visão mais pentecostalista, é sempre de terror e de medo. Quando na verdade a Bíblia fala de um ano aceitável, sabe? Que para muitos, quando esse tempo estiver se aproximando, os tempos do fim, vai ser o período mais glorioso da igreja do Senhor, cara. E além de ser o período mais glorioso da igreja do Senhor, vai ser um período de muitas tristezas para aqueles que não estão no Senhor. Então, tipo, esse é o primeiro ponto. Qual a visão teológica relacionada à vinda do Senhor, os pastores atuais estão adotando, e se é bíblico ou se não é. E, só abrindo um parênteses, eu quero dar uma dica para vocês. Escutem Fábio Coelho, escutem Ângelo Basso, escutem Mike Bickle, escute Dwayne Roberts, escutem Luciano Subirá, tratando a respeito dos fins dos tempos. Escutem Victor Vieira da Base, que é daqui do estado, Leandro Vieira. Esses caras falam muito bem sobre o fim dos tempos, de uma forma simples e prática. Mas, enfim, a visão que eu tenho, mano, é que a igreja, ela tá perdida por um seguinte fator. Desde o início, a disputa nas igrejas, o embate teológico sempre foi sobre soteriologia, para quem não sabe, doutrina de salvação. E sempre teve aquela guerra, Calvino ou Armínio? Armínio ou Calvino? Até hoje, né? Até hoje. Até mesmo se você olhar a própria reforma, as 95 teses de Calvino, fica um vácuo ali, irmão, muito grande sobre a doutrina escatológica, que é a doutrina dos últimos tempos. Eles falam muito bem de salvação, eles falam muito bem da justificação pela fé, eles falam muito bem de muitas doutrinas bíblicas relacionadas à área salvífica, à cruz, eles apontam para a cruz na reforma. Porém, essa área escatológica fica um vácuo, um buraco. E a gente colhe essa consequência até o dia de hoje, cara. E aí, por sempre estar prestando atenção nesse ponto salvífico, soteriológico, que eu falo que não é errado, porém não é o todo do evangelho. A gente tem essa problematização de hoje. E aí, é ou não o fim dos tempos? É ou não o princípio das dores? Quando que Jesus volta? Marca da besta, entre outras coisas. E aí, algo muito curioso é que Pedro fala bem assim, em 1 Pedro 3, nós estamos aguardando e apressando a vinda do Senhor. Só que aquele apressar a vida do Senhor ali, quando se olha no original, não é que a gente está fazendo algo para que Cristo venha mais rápido, mas é como se Pedro tivesse olhado no relógio e falasse, cara, a gente está atrasado e a gente precisa se preparar para isso que vai acontecer. Então eu me apressar para o grande dia e não fazer com que o grande dia chegue mais rápido, porque já tem data e hora marcada, irmão. E aí ele fala, o Pedro continua falando e ele fala que na época dos profetas, os profetas eles buscavam discernir os tempos a respeito da vinda de Cristo, né? Da primeira vinda de Cristo que aconteceu quando Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Então, tipo assim, o que a gente precisa, conselhos que eu dou para vocês, porque a gente não tem como entrar em escatologia agora,
são esses conselhos bíblicos, sabe? Vivam todo do evangelho, que não é só salvação, amor ou graça, não é só soteriologia, mas é reino, e doutrina do reino fala do reino vindouro de Cristo, sabe? Vivam todo do evangelho. O segundo conselho é discina tempo e modo, cara. Vai para a Bíblia com o intuito de não só olhar para a cruz, que a cruz é a obra completa de Cristo, mas não é o todo, sabe? Ele fala que tem uma continuação, tem uma continuidade. Então estude, cara, sobre os tempos do fim, não a título de curiosidade, mas a título do que o seu coração possa permanecer queimando pela vinda do Senhor, cara, sabe? E o terceiro conselho, cara, é aguarde e anseie a vinda do Senhor como nunca antes, cara. Sabe? E isso vai fazer com que essa problematização de que, tipo, se é tempos do fim ou não, se é grande tribulação, se a gente passa ou não pela grande tribulação, se a marca da besta é XYZ, enfim, se a marca da besta é um chip, cara, tudo isso você vai entender dando esses conselhos, entrando nesses conselhos, vivendo todo o evangelho, discernindo tempo e modo, e ansiando e desejando a vinda do Senhor, cara. É isso que eu entendo. Falta isso pra gente, ter esse olhar do todo do evangelho. Verdade, verdade, né? Porque a gente não pode olhar só para um âmbito, né? Os pentecostais passaram a Bíblia em Atos 2, ficaram por lá. Os reformados, ontem eu estava conversando com um reformado, o cara falou que os pentecostais são o câncer da igreja. E assim, eu fiquei muito assim, querendo conversar com ele e tal, e ele ia ministrar num culto lá, e a gente ficou de conversar. Mas isso me chocou muito e eu fiquei pensando e realmente assim erramos muito, né? A gente tem que assumir essa consciência como geração também daquilo que os nossos pais fizeram. Erramos sim. E vai haver um tempo que nós vamos remir isso tudo. Eu acredito num mover profético que nós vamos remir essas coisas. Mas a gente precisa olhar o evangelho como um todo. Cristo, ele tinha os seus, como você mesmo disse, aquilo que era principal no ministério dele, o ensino, e apregoar o evangelho, né, e libertações, enfim. Ele tinha suas particularidades do seu ministério, que era fundamental, ele reconheceu e ele entendeu o chamado dele. E nós também precisamos entender o todo de Cristo, o todo do Evangelho, compreendermos tudo que o Evangelho nos traz, todas as suas esferas. É interessante que nós estudemos também teologia sistemática, né? É muito importante estudar toda a amplitude. Existem várias teologias, né? Sistemática, bíblica, de tema, enfim. Mas a sistemática eu julgo por ser mais separadas por áreas de conhecimento. É interessante para que nós possamos entender e estudar, né, a teologia em si. Mas, Marquinhos, muito obrigado por esse tempo de produtividade, por esse tempo de edificação. Realmente, toda vez que nós conversamos, que nós temos esse momento de edificação, realmente é muito bom, realmente é muito produtivo, é muito bom receber da sua vida, porque não é algo que você simplesmente um conhecimento a mais, não, é uma coisa que você se dedicou, uma coisa que você se entregou de fato, de todo o coração, uma frase que você sempre fala muito, e isso tem ministrado também muito comigo. E eu queria te agradecer, vamos deixar o link aqui do Instagram, do movimento Rest, né? Ou é isso mesmo? Reset, boa. O movimento Reset aí. O Insta do Marquinhos, vamos deixar aí, pessoal, seguir o Marquinhos. Também. Siga aí, galera. É verdade. E Marquinhos está com alguns projetos aí, que ele vai desenvolver um canal, e eu quero receber muito da vida dele. Eu vou ser primeiro inscrito aí, porque tem muito de Deus na sua vida, você carrega uma essência, uma genuinidade daquilo que você tem feito. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Um abraço para os seus pais, pastores aí, pastores locais. E é muito produtivo. E estamos conversando aí, eu e o Marquinhos, fazer uma série de alguns vídeos falando a respeito de alguns assuntos, porque aqui é muito assunto, não tem como falar sobre tudo em todo esse tempo. Mas é isso. Marquinhos, deixa aí uma palavra pessoal, alguma né, uma despedida aí, porque realmente é importante nesses momentos de comunhão, de interação, de edificação, que nós temos através um da vida do outro, isso é fantástico. Galera, eu quero primeiro agradecer a vocês, cara, do Movement,
o Caio e toda a equipe por trás de tudo isso que tem acontecido, sabe? E quero dar uma palavra a vocês em específico, que continuem, cara, com esse projeto, sabe? Amém. Continue tocando na vida de pessoas, continue, porque, cara, quando a gente entende aquilo que a gente nasceu para fazer e para viver, sabe? Aquilo que a gente quer dedicar a nossa vida é surreal e eu acredito que vocês têm descoberto isso e caminhado para descobrir isso. Então, cara, prossiga nisso, cara, tendo Deus como principal, em único lugar, na verdade, sabe? E, sabe, dedicando a vida de vocês a Ele. Se for para fazer, façam com excelência, façam de todo o coração e continue se mantendo firme nele, cara. Para tudo que vocês precisarem, se vocês precisarem de alguma ajuda e tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Com E certeza. eu pretendo também, logo, logo, poder estar indo aí até vocês, galera. Com certeza. E é isso, E é mano. isso aí, a gente aguarda, né? Vamos marcar, quem sabe, uma conferência. Deus sabe de todas as coisas. Mas, muito obrigado, fica aqui o nosso carinho. E galera, vamos dar continuidade aí à nossa live.